boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Tudo bem com vocês? Professor Gilvan na área. Vamos para mais uma aula de fundamento de administração, meus queridos e maravilhosos alunos. O que nós temos para hoje? Nós vamos falar de planejamento operacional. A gente já trabalhou estratégico, nós já falamos do tático e hoje nós vamos falar do operacional. Meus queridos e maravilhosos alunos, vamos que vamos. Estava com saudade de vocês. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos. O que nós vamos ver hoje? O que nós vamos aprender? Minha querida Sabrina Hipólito, né? Hipólito, muito bem. Santos Campelo, boa tarde aí, professora Fabiana Rodrigues. E a Jusilene Lima, boa tarde, boa tarde. O que nós vamos ver hoje? Conceituar o planejamento operacional. Nós vamos explicar como as empresas planejam o seu nível, operacional. E nós vamos explicar vários tipos de planos operacionais, meus queridos e amados alunos. Bom, vamos lá, né? Vamos para o que interessa. O que seria planejamento operacional? Na percepção de vocês, o que vocês acham que seria planejamento operacional? Vamos colocar aí uma interrogaçãozinha. Vamos imaginar aí o que é um planejamento operacional, meus queridos e amados alunos. O que é? O que tem a ver? Quando a gente coloca essa imagem aí, vocês imaginam que esses operários estão fazendo o quê, meus queridos alunos? Mas antes disso, nós vamos para uma reflexão. Atividade para refletir. Para que servem os planos? Para que servem os planos? Vamos lá, meus queridos. Vamos pensar aí. Para que servem os planos, meus amados alunos? Para que servem os planos? Vamos lá, meus queridos de São José do Piauí, da unidade escolar Elvídio Nunes. Quero saber de vocês, meus amados alunos. Para que servem planos, hein, pessoal? São José do Piauí, pessoal aí de Palmeira do Piauí, hein? Para que serve, pessoal de Jatobá? Para que serve de Alto Lungar? Quero ouvi-los. Para que vocês acham que serve planos? Sabrina, você acha que sem planejamento as coisas podem não dar certo? Tipo, eu faço algo sem planejar. Por exemplo, eu quero fazer um plano, quero aumentar minhas vendas, mas eu não traço nenhuma meta, nenhum objetivo e também não traço nenhum plano. Tu acha que dá certo? Vocês acham que dão certo, gente? Fazer alguma coisa sem um planejamento, hein? Me digam aí, gente. Então, para que servem os planos? Vou colocar aqui para vocês. Vou colocar aqui para vocês de uma maneira bem simplória, colocando alguns destaques, certo? Converse com seus colegas a respeito e tente chegar a uma conclusão que seria plano operacional. Vamos lá. Para que servem os planos? Para melhorar o desempenho das pessoas? O que você acha? Para que servem os planos? Para utilizar máquinas e equipamentos? Para evitar possíveis paralisações ou esperas desnecessárias? Para melhor alcançar metas e objetivos? Para aumentar a eficiência e eficácia? Hein, meus amados? Para melhorar a qualidade? Será que os planos servem para isso? O pessoal de Sussuapara. Para reduzir o tempo? Para reduzir os custos? Reduzir tempo de execução? Para aumentar a competitividade das empresas? A Sabrina colocou assim. Professor, pode dar até certo, porém ia ser mais difícil e seria muito mal organizado. Verdade. Seria mal organizado. Olha só, meus queridos alunos. Tá vendo aí? Exatamente, Sabrina. Pode até dar certo, mas não ia sair com a organização perfeita. Entendeu?
Então converse aí com seu colega aí do seu lado aí na unidade escolar. É o Vildio Nunes. Aí o pessoal aí da unidade escolar Araújo Luz de Picos. Comecem aí a conversar entre vocês. O que vocês acham, para que serve os planos? Ou ele envolve tudo isso. Envolve desempenho de pessoas, envolve para melhorar a questão de máquinas, equipamentos, para evitar possíveis paralisações de esperas desnecessárias, para melhorar, alcançar metas e objetivos, para aumentar a eficiência e eficácia. Mas o que seria essa eficiência? O que seria essa eficácia na percepção de vocês? Isso já foi trabalhado diversas vezes em sala de aula com vocês. Para aumentar a eficiência e eficácia. O que é eficiência? O que é eficácia? Para que serve? Isso tem a ver com planos? Então, gente, serve sim. Gente, tudo isso aqui, tudo, seja para melhorar o desempenho dos trabalhadores, seja para melhor utilizar uma máquina ou equipamento, seja para evitar possíveis esperas desnecessárias, organizações, para evitar possíveis paralisações, ou para alcançar as metas, ou algo do tipo. Meus queridos, tudo tem que ter plano. Não tem como fugir. Até para melhorar a qualidade, tem que ter um plano para melhorar a qualidade. Para reduzir os esforços desnecessários, precisa de um plano. Ou seja, precisa de um planejamento. Para reduzir o tempo de execução, precisa também de um plano. Para reduzir os custos, também precisa de um plano. Então, tudo isso daí serve, tá, gente? Então, quando eu trabalhei com vocês, nessas aulas, desde o início da nossa disciplina, eu falei de planejamento estratégico, eu falei do planejamento tático, e agora nós estamos focando aqui, ó, planejamento operacional. Lembre-se, gente, planejamento estratégico tem a ver com as tomadas de decisões. Decisões, ó. Tomada de decisões. Onde se toma decisões. Esse aqui, o planejamento tático, ele vai o quê? Direcionar. Ele vai direcionar o que foi decidido. Ou seja, vai direcionar, organizar, dirigir pessoas, materiais, recursos financeiros, entendeu? Ele vai apenas quebrar as tomadas de decisões de planejamento estratégico em pequenos planos táticos, onde esses planos serão departamentais, ou seja, o planejamento tático, os planos serão divididos por departamentos. Departamento financeiro, departamento de vendas, porque onde tem a departamentalização é dentro do planejamento tático. Já o planejamento operacional tem a ver com a execução dos planos, certo? Aqui é a execução dos planos, meus amados alunos. É a execução dos planos. Então, professor, um toma decisões, outro direciona decisões, outro executa. Exatamente. Planejamento operacional, Sabrina, ela tem isso. O pessoal aí de Sussuapara disse que a empresa ela precisa alcançar os objetivos. Para alcançar os objetivos, se faz necessário ter um bom planejamento. Perfeito aí, pessoal que estão participando. Ok? Problema com áudio. O áudio tá bom, tá, meu querido diretor? O áudio tá tranquilo, né? Tranquilo? Ok? Porque houve aí, sendo que o áudio está ruim, mas tá tranquilo, né? Então, beleza. Beleza. Então, gente, o que seria o planejamento? Vamos colocar aqui para vocês o que seria esse, de forma de um mapa mental, como seria a divisão de cada um, tá? Colocando aqui o mapa mental e a característica de cada um. Gente, isso aqui, para ser sincero com vocês, não cai, tá? Despenca. Despenca em provas, em seletivos, certo? E até em processo seletivo para emprego, tá, meus queridos alunos?
Sabrina, eu lhe garanto, se você for fazer um concurso ou um processo seletivo de uma empresa ou de uma prefeitura, eles podem cobrar características do nível institucional, intermediário e operacional. Ou seja, quem faz parte do nível institucional? Planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele mapeia o ambiente e faz a avaliação das forças e fraquezas da empresa. Ele toma decisões. Geralmente ele utiliza análise fofa. O que seria análise fofa, meus amados alunos? Ele utiliza de análise fofa. O que seria análise fofa? É onde, dentro do planejamento estratégico, vou ver as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças dentro do ambiente externo, que é fora, e interno, que é dentro. Porque às vezes, gente, dentro de uma empresa, existem fraquezas, certo? Existem fraquezas. Fora da empresa, existem ameaças, que podem aumentar essas fraquezas, tá? Então, é necessário o técnico de recursos humanos, o técnico em administração, o técnico, ou gestor, ou gerente, possa utilizar-se deste conhecimento. Só que nós trabalhamos, gente, num ambiente de muitas incertezas, principalmente o pessoal do nível estratégico. Por quê? O nível de muitas incertezas. Porque dentro do nível estratégico, existem as incertezas dentro das tomadas de decisões. Por quê, meus queridos alunos? Porque ele é a longo prazo. Longo prazo. Certo? Nunca se esqueça disso. Já já nós vamos ver mais características. A longo prazo. Por isso que nós temos as incertezas e as imprevisibilidades. Porém, eu preciso de planos mais detalhados dentro do nível intermediário e tático para poder reduzir essas incertezas. Quanto a base da base tem um topo. Quanto vai da base até o topo, vai aumentando as incertezas. Do topo até a base, vai diminuindo. Certo? Vai diminuir as incertezas. Por quê? Porque dentro do planejamento operacional, eu tenho uma certeza e uma regularidade. Por quê? Porque eu lido diretamente com o público, com o mercado, certo? Eu conheço o pessoal aí de Sussaparó. Por exemplo, quem trabalha na área comercial, o vendedor, um exemplo. Vou colocar um nível operacional aqui. Eu vou colocar o VIM. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar o técnico de recursos humanos, melhor. Vamos colocar o técnico, vamos trabalhar com mais realidade, né? Eu tenho aqui o técnico de recursos humanos. Técnico de recursos humanos. No nível operacional. Por quê? Porque ele exerce os desdobramentos dos planos táticos em cada departamento em planos operacionais. Por exemplo, o departamento de RH tem o gerente de RH, certo? O gerente de RH. O gerente de RH diz para o técnico que ele precisa fazer uma seleção de 2 novos auxiliares administrativos. Quem vai ser responsável? Vai ser o técnico. Faça uma seleção. Aí você vai lá no Canva, certo? Você vai lá no Canva, faz um cartazinho. Precisa-se de um auxiliar administrativo. Requisito: ensino médio completo. O técnico RH vai fazer isso. Ensino médio completo, conhecimentos base em informática, Power BI e de sistema de RH, certo? O auxiliar administrativo. Salário: R$ 1.500 de segunda a sexta, certo? Horário comercial, 40 horas semanais. Você colocou todas essas informações no cartaz. Então você está fazendo o quê? Está executando, está operando, está tomando iniciativa. Porém, você conhece diretamente quem são os seus reais candidatos. Ou seja, esse planejamento operacional, ele lida diretamente com as execuções e as tarefas. Certo, Sabrina? Então, você como técnico, você vai executar. Você não vai ser uma pessoa que vai só ficar ali sentado na cadeira tomando decisões. Você vai partir
para a execução. Entendeu? Vai partir para a execução. É mais ou menos essa a ideia. Então, o planejamento estratégico, tático e operacional, um depende do outro. Um depende do outro. Existe essa articulação. Então, o nível institucional, ele vai operar com mudanças, incertezas trazidas do ambiente externo. Quem é o nível institucional? Quem é? É o nível estratégico, é o planejamento estratégico. Não se esqueça disso. Já o nível intermediário, também conhecido como tático, procura amortecer, neutralizar, contemporalizar, para o que? Encaminhar ao nível operacional. O que? O plano, os esquemas, as tarefas, as operações racionalizadas e submetidas no processo. Então eu vou pegar aquilo que foi decidido de maneira ampla, genérico, certo? De maneira bem ampla e genérico, e eu vou utilizar em quê? Vou desmiuçar, contemporalizar, amortecer para passar para o nível operacional. Então o nível intermediário, ele passa para o nível operacional, que deve ser executado. Olha, gente, eu sou o gerente de RH, eu quero que vocês façam uma campanha de motivação de funcionários. Os funcionários precisam ser motivados. Isso? Motivados. O que significa isso, professor? Nos quais eu tenho que ter a motivação. Aí você, do nível operacional, vai dizer, como é que eu vou fazer isso? Ó, tá aqui. Tá aqui, ó. Você vai, primeiro, todo dia você vai colocar um vídeo motivacional. Todo dia eles vão cantar entrar na empresa com uma palavra de grito de guerra. E você vai ter que dar merenda para os funcionários. Nós vamos ter que dar merenda todo dia para os funcionários, gratuitamente, certo? E também ver se a gente consegue dar uns cursos superiores com desconto nas faculdades próximas. Então o nível operacional ele vai executar isso aí. Na lógica, ele vai colocar em prática aquilo que foi decidido no nível tático. Ok, meus amados alunos? Então o nível operacional, apesar de todas as mudanças, apesar de todas as pressões, as contingências do ambiente externo, o nível operacional precisa funcionar no mecanismo de relojoaria. O que significa isso? Não pode parar. Não pode parar, meu amigo. Não pode parar. A tecnologia e marketing tem que estar em operação. O ritmo e a cadência para alcançar a produtividade sempre tem. O que a maioria dos teóricos da teoria geral da administração, TGA, certo? O que eles procuram, né? A questão do TGA, teoria geral da administração. A maioria das empresas dentro da teoria geral da administração, eles procuram, certo? Eles procuravam, esses teóricos, o aumento da produtividade. Até hoje, uma das maiores dificuldades das empresas modernas é tornar os funcionários mais produtivos. Segundo alguns autores, por exemplo, Tríade do Tempo. A Tríade do Tempo, certo? Esse livro, ele fala que um ponto importante, que a maioria das pessoas são mais ocupadas do que produtivas. E eu pegando essa parte, jogando, colocando dentro das organizações, a gente percebe que pouca gente consegue ser produtiva. A maioria fica ocupada. Quando é que eu sei que uma empresa é muito produtiva? Quando ela consegue atingir o resultado em menos tempo, certo? E consegue não desperdiçar recursos, faz mais com menos. E algumas empresas, meus queridos jovens alunos, elas utilizam de uma administração mais moderna em relação à motivação dos funcionários. Por exemplo, algumas empresas buscam fazer com que o funcionário tenha mais liberdade dentro das organizações.
fazendo seus próprios horários, para ter mais ideias. Por exemplo, a Nubank, ela faz uma coisa bem interessante. Lá, o funcionário tem que produzir, não importa a quantidade de horas. Por exemplo, tá na tua carteira 40 horas semanais, mas ele não diz assim para tu chegar às 8 da manhã, nem 7, nem 9, nem 10. Ele diz assim, olha, quando você estiver no ponto de vir, estiver se sentindo bem para vir no horário da empresa, produzir, tiver ideias, venha. Tem funcionário que entra 9 horas. Chega lá, vai dar uma jogadinha na sinuca, vai jogar um vôlei, vai deitar numa rede que tem lá, vai jogar videogame. Vocês podem procurar no Google como é a cultura organizacional, a cultura da Nubank. Então a Nubank ela tem isso, gente. A Nubank tem essa pegada bem interessante em relação ao que ela faz no seu dia a dia dentro das organizações. Eu fico particularmente impressionado com isso, certo? Eu fico particularmente impressionado. Por quê? Porque lá eles conseguem produzir. Então, outra coisa que o nível operacional precisa funcionar como mecanismo de tipo relógio. Ele tem que evitar paralisações. Ela tem que ter um ritmo constante. O nível operacional precisa de um tipo de planejamento estreito e mais próximo possível de um sistema fechado, protegido das mudanças intempéries ambientais. Ou seja, gente, quer decidido, eu vou só executar. Certo? Então, o planejamento operacional, ele tem que ter esse olhar, tá? O que nós precisamos para um planejamento operacional funcionar bem? O que nós precisamos? Nós precisamos definir, os objetivos definidos no planejamento estratégico. A gente precisa ter os objetivos definidos ao planejamento tático, tá, gente? Ou seja, o planejamento tático ele precisa estar alinhado, meus queridos alunos. Ele precisa estar alinhado. Conseguiu compreender como seria esse alinhamento ou não, meus queridos? Então, observem o que seria esse alinhamento. Se vocês observarem aí com esse mapa mental que eu estou mostrando aí para vocês, os objetivos definidos no planejamento estratégico. Vejam bem, o planejamento operacional para funcionar é necessário o planejamento estratégico. Conseguiram compreender? Ah, professor, quer dizer que dentro de uma empresa, eu não preciso ter, vamos lá. Se eu dentro de uma empresa eu colocar só o planejamento estratégico e direto para o operacional, serve? Depende. Lembra da teoria contingencial? A teoria contingencial, ela diz que dentro da administração, dentro da gestão, não existe uma receita de bolo pronta. Porque vai depender muito do ambiente externo, vai depender muito do ambiente interno, ou seja, dos fatores ambientais, políticos, sociais, legais, entendeu? Econômicos. Vocês estão conseguindo compreender, gente? Não tem. Eu não posso dizer aqui para vocês que no planejamento estratégico eu posso passar direto para o operacional. Pode, mas vai depender muito da empresa. O que eu estou mostrando aqui para vocês, que se faz necessário ter os três bem organizados. Como é ter os três? Os objetivos definidos no planejamento estratégico, eles são de forma geral, grande, genérico, amplo, a longo prazo. Por exemplo, eu quero ser a maior e a melhor empresa nos últimos 5 anos na região Nordeste. Pronto, gente. Isso é meu objetivo. Estão entendendo, pessoal aí da escola Miguel Nunes de Sales, do Porto do Piauí?
Conseguiram me compreender? Turma de serviço jurídico. Aqui, meu querido, é a turma de gestão de recursos humanos. Pessoal de Porto. Esse curso aqui é o curso técnico de recursos humanos. Não é serviço jurídico, ok? Pessoal aí da escola Miguel Nunes de Sales. Só frisando aí para vocês que nós estamos no curso de técnico em recursos humanos. Ok? Então, depois que eu faço isso, meus queridos, eu vou para o planejamento operacional. Lembrando, gente, que dentro do planejamento estratégico e dentro do planejamento tático tem planos. Existem planos. E que seriam esses planos? De execução das atividades, das tarefas, dos cotidianos, para atingir máxima eficiência nas atividades e tarefas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Ok? Então, gente, se, por exemplo, eu quero empreender, professor Gilvan, eu pretendo empreender. Se eu empreender, meu caro professor Gilvan, eu preciso ter conhecimento básico de administração? Sim. Eu não estou dizendo que quem não tem conhecimento nenhum não consiga acertar. Consegue. Mas vai entrar naquela questão do erro e acerto. Vai errando e vai aprendendo. Vai errando e vai aprendendo. Imagine que você tiver já as ferramentas para colocar em prática aquilo que você tem dom em desenvolver sobre o empreendedorismo. Então, dentro do mundo do empreendedor, nós podemos utilizar o planejamento operacional. Certo? O planejamento operacional é aquele que lida diariamente com os fatores externos de uma empresa. Conseguiu entender aí o que seria esse mapa aqui que eu estou mostrando para vocês? Tranquilo? Então, professor, vamos lá, né? Vamos entender o conceito, essas características. Vamos focar apenas no planejamento operacional. Então, o planejamento operacional executa. Como é que eu vou executar? Vou fazer pequenos planos operacionais. Esses pequenos planos é a pergunta que se faz. O que vou fazer? Como vou fazer? Onde? Quando vou executar? Quando? Quanto vai custar? Quanto vai custar, certo? Fazer esses planos. Quem vai fazer? Quem vai executar? Quem? Então, o que fazer? Como fazer? Onde? Quando? Quanto custou? Certo? Então, vocês têm aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas, certo? Para direcionar nas tomadas de decisões, nessas execuções de atividades e tarefas, tá? Atividades e tarefas, vocês vão executar atividades e tarefas. Então, é muito importante nós entendermos. Então, nós vamos aqui trabalhar os conceitos, meus queridos alunos. Nós vamos trabalhar aí o conceito. Que conceito é esse, professor Gilvan? Do que é um planejamento operacional, certo? Porque o planejamento operacional, meus queridos alunos, é importante. Ele se refere a quê? Ele se refere especificamente a quê? Por exemplo, Sabrina, vamos pegar um exemplo bem simples aí da sua casa. Sua casa tem um papai, tem a mamãe, tem seus irmãos. Vamos imaginar que de final de semana vocês gostam, né, principalmente a mamãe, gosta de fazer uma faxina. Aquela faxina geral aos finais de semana. Essas faxinas, meus queridos alunos, que vocês vão fazer, ele precisa de um planejamento. Quem vai executar o quê? Aí sua mãe, que é a chefona, é a que manda. Quem dá a última palavra é ela dentro dessa instituição chamada casa, certo? Quem dá a última palavra, Sabrina, é sua mãe. Ela diz: olha, Sabrina,
tu vai lavar o banheiro. Aí tu disse, não, tudo bem. Aí teu irmão, o João, vai varrer a casa. Papai vai fazer o quê? Ah, o papai vai lavar o terraço. O terraço tá muito sujo. Vai lavar. E você, mamãe? Vou fazer o almoço. Após eu terminar de fazer o almoço, Sabrina vai lavar a louça e o João enxuga. O que eu tô mostrando nesse exemplo bem simplório em relação à casa? Você pode ver que a mamãe, ela está ordenando as tarefas e operações dessa casa. O que vai fazer e como vai fazer, certo? Como serão executadas essas tarefas. Foi tomada uma decisão bem lógica, onde eu vou maximizar os resultados. Eu vou otimizar os resultados. O planejamento tático, ele tem o foco nas questões de atingir os resultados esperados. Qual é o resultado esperado? Que sua mãe quer que a casa esteja limpa e organizada. Precisa de recursos para atingir esses objetivos? Sim. Recursos humanos, que são vocês. Recursos de materiais, que são material de limpeza. Recursos financeiros, que precisam comprar esses materiais. Tempo, que é para aumentar a produtividade. Certo? Então, meus caros alunos, isso é algo curto. Se vocês observarem, eu estou resumindo aí esse slide de uma maneira mais simples, para que vocês possam entender o que seria o planejamento operacional. Então, nós, quando trabalhamos com nível operacional, você tem que alcançar as metas a curto prazo. Os objetivos da empresa, que é aumentar o lucro. Então, vamos lá. Preste atenção à leitura. No último parágrafo aí do slide, diz assim: com um grau de liberdade na execução e operações, é muito estreito e pequeno o planejamento operacional, que se caracteriza pelo detalhamento com as tarefas. Aprenda isso aí, gente, ó. Tarefas e operações. Ele tem um caráter, o nível de planejamento operacional, ele tem um caráter imediatista, focalizado apenas no curto prazo, pela estreita abrangência, abordando apenas uma tarefa ou operação de cada vez. Conseguiram compreender, meus queridos e amados alunos? É isso. Se vocês observarem, grau de liberdade na execução de tarefas, operações é muito estreito e pequeno, certo? Então, nós temos que saber utilizar essas questões do planejamento. É como a Sabrina colocou aí no chat, né, anteriormente. Sem um planejamento, você pode até conseguir algum resultado, mas esse resultado pode sair muito mal organizado, certo? Mal organizado. Conseguiram compreender, meus amados alunos? Ou não? Então, só focar em duas palavras-chave aqui, ó. Tarefas e operações. Foque nessas duas palavras-chave, que você consegue entender o que eu estou querendo chegar. Então, meus amados alunos, por meio do planejamento operacional, nós, gestores, visualizam e determinam as ações futuras dentro do nível operacional, que melhor conduz a alcançar os objetivos. As metas sempre vai ser a curto prazo e os objetivos a longo prazo. Outra coisa que eu quero que vocês aprendam: as metas serão sempre a curto prazo e os objetivos a longo prazo. Nós temos que ter metas, objetivos e prazo, certo? Métodos, objetivos, certo? E prazo. Então,
um objetivo. Quero aumentar as vendas. As vendas de quê? De roupas no Teresina Shop. Eu sou dono do Teresina Shop. Dentro do Teresina Shop eu tenho 2 lojas. Nós temos a marca Juvan Jeans. E dentro da marca do Juvan Jeans, eu quero aumentar as minhas vendas durante esse período de Natal de 2022 e 2023. Isso é algo a longo prazo. A curto prazo, qual é a meta? Pelo menos eu quero conseguir 10%. 10% de aumento. Isso é minha meta. Anualmente. 10% e sempre multiplicando por 2 de maneira anual. Isso é uma meta, porque é a curto prazo. Já os objetivos é a longo prazo. A longo prazo. Aumentar as vendas durante esses últimos 5 anos. Qual o prazo? Aí tu coloca o prazo de 15 dias, 1 mês, 2 meses, certo? Então é importante, meus amados alunos, é importante a gente entender esses fatores para que a gente não se confunda, porque muito aluno confunde, acha que meta é a mesma coisa de objetivo, certo? O professor João Paulo França coloca, então, professor, podemos afirmar que em todo e qualquer negócio tem que haver os 3 tipos de planejamento para que torne um negócio de sucesso. Professor João Paulo, é ideal, mas, por exemplo, vamos pegar o exemplo com você, professor João Paulo. Se você, muita boa pergunta, viu, professor? Parabéns. Vamos pegar aqui um exemplo. O professor João Paulo quer abrir um negócio. Você como empreendedor, microempreendedor individual. Aí você pergunta assim, os 3 níveis de responsabilidade de tomar decisão vai ser seu. Tanto a longo, como a médio, como a curto prazo. Você como empreendedor tem que pensar como os 3. Isso de uma maneira abstrata, onde só você, como empreendedor, João Paulo França, consegue observar os 3 níveis de importância nas suas tomadas de decisões. Só que dentro de uma estrutura organizacional de maneira concreta, algo que eu tenha que ver, pegar, conseguir enxergar, você não vai ter, certo? Mas colocando a sua pergunta para tornar ela verdadeira, sim. Os 3 tipos de planejamento, eles são importantes para que um negócio se tornar um sucesso, certo? Se faz necessário, sim. Por exemplo, meu querido professor João Paulo, se você tiver uma visão a longo alcance, sempre que você for empreender, pensar sempre no futuro, imaginar na minha loja, João Paulo França Confecções, eu quero ser a melhor e maior loja do estado do Piauí. Isso é a longo prazo, tá pensando? E quando eu penso a médio prazo, eu vou precisar comprar novos produtos, certo? Eu vou precisar investir em infraestrutura, eu vou precisar contratar mais um funcionário. Isso aí é o teu planejamento tático. Então eu vou ter que procurar de uma maneira tática para melhorar minhas vendas. Aí entra o João Paulo no nível operacional sozinho. Então como é que você vai executar com isso? Você vai fazer planos operacionais. Você vai dizer assim, desses planos operacionais, eu preciso colocar meu produto mais nas redes sociais e também divulgar na cidade. Você está fazendo o quê? Você está fazendo uma função mercadológica. Mas eu preciso de dinheiro. Você já está fazendo uma função de finanças. Eu preciso produzir. Produção. Recursos humanos. Então, se você observar, meu querido professor João Paulo, os objetivos estabelecidos pelo planejamento tático,
Para desenvolver planos, eu preciso ter condições. Condições de quê? Financeiras, de recursos humanos, físicos, para poder atingir seus objetivos. Então, o planejamento tático é constituído de uma variedade de planos operacionais. Que é o que são? De produção, finanças. Ou seja, meus queridos alunos, os planos operacionais cuidam da rotina, do dia a dia, para assegurar que as tarefas e as operações que tu planejou, professor João Paulo, consigam ser atingidas. Certo? Mas muito boa a sua pergunta. Então, voltando para a eficiência, ênfase nos meios, para a eficácia, ênfase nos fins, é problema remetido para os níveis mais elevados. Como assim, professor? Como assim? Tudo que acontece no nível operacional, toda pancada que você leva no nível operacional, você tem que passar para um nível tático, o nível tático passa para o nível mais alto da empresa. Certo? Algum problema. Por exemplo, lotes errados, avarias, troca de pedidos, pedidos errados, a entrega de pedidos errados. Tudo o nível operacional ele tem que pegar e fazer um relatório dos principais tipos de problema que existem nessa empresa e é passado para o nível tático. O nível tático pode resolver? Pode, sem passar para o chefe. Mas o chefe, porque o nível estratégico não quer saber de problemas, não. Professor João Paulo, o nível estratégico quer saber de soluções. Não leve problemas para o nível estratégico. Leve soluções. Eu digo isso para vocês porque a maioria das empresas que eu já trabalhei, professor João Paulo, eles não queriam saber que se eu atingir como é que chama? As metas. Ele não queria saber como eu atingi as metas, não. Ele não queria saber como eu atingi. E qual foram os problemas e que problemas foram esses. Ele quer saber o nível estratégico se eu atingi o resultado. Se não atingiu, é passado um relatório para eles do nível e eles tomam decisões se eu vou ser demitido ou não. O próprio nível estratégico, tático, toma decisões em relação a isso. Ok? Então, meus queridos alunos, os planos operacionais, eles cuidam do quê? Operações, atividade e tarefas. Dúvidas? Ednardo Araújo, professora Leidiane, Sabrina, professor João Paulo, Santos Campelo, professora Fabiana Rodrigues. Estão conseguindo compreender? Alguma dúvida? Não? Bola para frente. Bola para frente, vamos entender mais coisas lá na frente. Então, meus queridos, professor, só falou de planos. Então, dentro do nível operacional, existem planos. Dentro do planejamento, sim. Existem. Tipo de planos operacionais, eles podem ser divididos, segundo Hidalberto Chavenato, como procedimentos, orçamentos, programas e programações, regras ou regulamentos. Os procedimentos são fluxograma vertical, eu já expliquei para vocês, Luzivan, o que é um fluxograma. Tem diferença do nosso queridíssimo organograma. Tem diferença do nosso organograma. O organograma faz a divisão de departamentos, de funções, de setores. É a questão da hierarquia. Fluxograma não. Então o fluxograma, quando eu falo de tipos operacionais, nós temos o fluxograma vertical,
fluxograma horizontal e o fluxograma em blocos. E quando eu falo de tipos, quando eu falo de tipo de planos operacionais, nós temos um outro tipo, segundo Hidalberto Chavenato, de orçamentos. Orçamento vai envolver o fluxo de caixa, orçamento de despesas, encargos sociais, orçamento de serviços. Já o tipo de planos operacionais ligado ao programas ou programações, ele vai envolver cronograma, gráfico de Gantt, gráfico de PET. Já as regras de ou regulamentos, nós temos a listagem de operações, nós temos os checklists e verificação. Conseguiram compreender, meus amados alunos? Ou não? Conseguiram compreender o que eu estou aqui colocando para vocês? Então, os tipos de planos para que o planejamento operacional ele consiga atingir sua eficiência e eficácia, meu querido professor João Paulo, se faz necessário, professora Lidiane, a gente conseguir atingir e conseguir trabalhar de forma integrada os procedimentos, os orçamentos, os programas ou as programações, mais as regras ou regulamentos, tá, meus amados alunos? Nós temos esse ponto que eu preciso colocar para vocês. Vamos ver aqui. Vamos ver cada um que seria esses tipos de planos, né? Embora os planos operacionais sejam bastante diversificados, eles podem ser classificados em 4 tipos. Planos relacionados aos métodos, planos relacionados ao dinheiro, que é aquilo que eu falei anteriormente, planos relacionados ao tempo e o comportamento. Gente, só vai ser focado nesses 4, tá? Vai ser só focado nesses 4. Marcos Silva disse assim, resumindo, os planos operacionais estão voltados para a eficácia, exatamente, aos resultados, Marcos Silva. Perfeito. Gostei da sua colocação, Marcos Silva. O resumindo, os planos operacionais estão voltados para o resultado, as metas. Pode-se dizer que sim, estão voltados para isso, certo? Mas não descartando, meu querido Marcos, a questão da eficiência. Existe a eficiência. Porque é interessante, Marcos, a sua pergunta, porque se eu juntar a eficiência, mais eficácia, vai dar igual a efetividade. Efetividade. Tá vendo? Vai dar igual a efetividade. Vocês estão vendo aí? Efetividade. Então nós temos aí a eficiência e eficácia, certo? A questão da efetividade. E o que seria essa efetividade, professor Gilvan? Eficiência e efetividade. Aí eu vou colocar a sua fala, Marcos Silva, assim, ó. Que você até pode copiar. Os planos operacionais estão voltados para a efetividade. Daria muito mais sentido a sua pergunta, que foi fenomenal, foi muito boa. Tá, Marcos? Vamos colocar assim, Marcos, para ficar de acordo com o que os gestores, as pessoas, os gurus da administração gostariam. Coloca assim: os planos operacionais estão voltados para a efetividade. Se você colocar assim, vai incluir a eficiência e eficácia. Claro, eu tenho que atingir o resultado com qualidade. Ok, Marcos? Então vamos lá. Com isso, Marcos, com esse seu gancho,
que você colocou aqui, com essa discussão saudável, muito bacana que você colocaste aí no grupo. Os planos operacionais estão voltados para a efetividade, nos quais esses planos eles precisam ter procedimentos ou métodos. Esses planos precisam de orçamentos, ou seja, de dinheiro para ser executado. Eles precisam de tempo. Eles precisam de comportamento. Olha que interessante. Olha que interessante. Eles precisam. Então eu preciso de método, dinheiro, tempo e comportamento. Repito. Método, dinheiro, tempo. Por quê? Se você notar, cada planozinho desse daí acima, ele tem um subplano. Ele tem que ser mais detalhado. Certo? Ele tem que ser mais detalhado. Por exemplo, métodos, quando eu falo de procedimentos e processo, são etapas sucessivas e detalhadas indicadas para executar as tarefas para alcançar a meta pré-estabelecida. O que seria esses procedimentos? Gente, eu quero fazer um bolo, tá, Marcos? Eu quero fazer um bolo. Eu preciso de um procedimento pré-estabelecido. Eu preciso saber como é que eu vou executar aquela tarefa para atingir aquele resultado. Como é que eu vou executar aquilo ali? Que procedimento que eu tenho que fazer? Quais são os guias? Quais são as atividades básicas, comuns que eu preciso fazer? Então eu contrato o Marcos. O Marcos, ao chegar na minha empresa, ele tem que ligar o computador. Ele vai ler os e-mails. Ele vai responder os e-mails. Ele vai imprimir, tirar um print, imprimir esses e-mails. Vai arquivar. Colocar numa pasta e colocar o nome dessa. Olha as atividades que eu estou te dando. Então eu estou falando quais as etapas que tu vai exercer durante essas atividades. O que nós temos que evitar dentro de um plano, de um procedimento? Eliminar aquele procedimento ou processo que não deveria estar ali. Desnecessário. Ah, não sei por quê. Por exemplo, quando tu vai no hospital se consultar, Marcos. Quando a gente vai no hospital se consultar, a gente vai lá na recepcionista. A recepcionista faz um cadastro. Desse cadastro, ela te dá um papel. Tu vai lá para a triagem. Falar com a enfermeira. Da enfermeira ou enfermeira, tu fala com ele para saber, nessa triagem, se o teu é urgente, emergente, ou não, nenhum dos dois. É mais clínico. Após isso, tu vai na sala do médico. O médico te consulta. O médico te consulta e te manda para o laboratório ou para a sala de vacina. Então, o que acontece? Se dentro dessas etapas, das atividades de um atendimento clínico, o médico, será que se faz necessário passar por uma enfermeira ou enfermeiro para fazer o teu pré-diagnóstico? Ou não poderia lá na recepção já fazer isso? Quando eu vou tirar a ficha, já mede minha pressão, já pergunta o que eu estou sentindo e já manda direto. Então, gente, eu preciso saber dentro desses procedimentos ou desses processos, se realmente cada etapa é necessária ou não. Deu para entender? Então, as tomadas de decisões dentro dos limites impostos pela administração. Então, eu acabo vendo no nível operacional, ó, tem esse procedimento aqui, não é muito legal. Então, vejam só o que eu coloquei aqui, segundo Maximiano. Dirigem-se às atividades básicas da empresa por objetivos comuns. Impõe consistência ao longo da organização e traz um tempo, busca as economias para evitar etapas desnecessárias, custos de verificação recorrentes, delegam autoridade ao subordinado, toma decisões dentro do limite dos impostos, ou seja, planos relacionados a métodos, ou seja, procedimentos e processos, eles são importantes. Ok. Por quê, professor? Porque ele vai descrever o processo de executar passo a passo. Os processos, gente, por sua vez, são procedimentos que envolvem maiores recursos. Tem início todo o processo. Ele vai ter início,
meio e fim. Todo o processo. Ou seja, gente, a gente tem que ver se aquela atividade, aquela operação, ó, que eu coloquei ainda agorinha, Marcos, ó, eficiência e eficácia, ó. As palavras não podem se separar. Em outras palavras, eu tenho que atingir a excelência, a produtividade. Professor, me diz aí um exemplo de algum procedimento que acontece dentro da administração. Nós temos a reengenharia, enxugamento de alguns setores. Nós temos o fluxograma vertical. Nós temos o fluxograma horizontal. Já já vou explicar. Fluxogramas em blocos. São procedimentos que precisam ser verificados para ver se consiste em estar ali ou não, aquela etapa. Em outras palavras, essa etapa é desnecessária ou não é necessário se ter? Como é que nós podemos melhorar para atingir a real efetividade, a excelência dentro desses procedimentos, meus caros alunos? Então, nós temos isso de reengenharia, fluxograma vertical, horizontal. Então, se alguém perguntar para vocês hoje, quais são os planos, os métodos hoje, os tipos, tá aí. Tranquilo, meus queridos? Conseguiram compreender essa primeira aula sobre planejamento operacional? Beleza. Então, não saia daí, que a gente volta já já com muito mais.